Queria agradecer inicialmente aí o convite e principalmente a hospitalidade. Não esperava que um evento fosse tão, participar de um evento desse fosse tão gostoso, porque muitas vezes a gente fica estressado e preocupado com o resultado final, né? Se tudo vai dar certo e se as coisas vão funcionar. Cirurgias demonstrativas, anestesias demonstrativas tendem de vez em quando a não funcionar tão bem como a gente gostaria. E felizmente aqui deu tudo certo. Queria agradecer a hospitalidade do pessoal do hospital, Dr. Lucas, doutora Renata, que trabalhou comigo ontem, o Wellington, né, que foi o Cicerone aí, que fez todo esse contato, e todo o pessoal aí que nos recebeu aí muito bem. Então é um prazer enorme falar sobre esse tema. Eu trabalho nisso já faz um bom tempo e trabalho nisso graças ao professor Elbins, porque antes dele entrar em contato comigo, eu era um total ignorante a respeito desse assunto. Esqueci de agradecer também meu aluno ali, ex-aluno, mas aluno é sempre, né? Uma vez aluno, sempre aluno. O doutor Rogério, que tive a grata satisfação de encontrar aqui, tanto na sexta-feira quanto ontem, né? na quinta-noite quanto ontem no trabalho. E voltando ao assunto aqui principal, né? Que é justamente essa questão do que a gente faz com relação a técnicas para se evitar a transfusão sanguínea. Eu iniciei nessa atividade graças a um pedido do professor Elbins, lá em Ribeirão Preto, para atender uma garota, né, que apareceu no hospital, apareceu frente aos membros da COLI, lá da região, que precisava ser operada, mas que não existia alguém disposto a conduzir o caso. E justamente eu não tinha nenhuma noção sobre o assunto, conhecimento muito pequeno a respeito do que poderia ser feito e, logicamente, um medo enorme a respeito do que poderia acontecer. Uma menina menor de idade que tinha aí na faixa dos seus 13, 14 anos de idade, que já tinha sido recusada em vários hospitais porque ninguém queria operar. Mas o professor Elbis arrumou um cirurgião, que logicamente eu imagino que contava com... Não vai arrumar um anestesista, então vai ficar tudo certo. Mas de repente aconteceu de se arrumar também um anestesista e por coincidência no mesmo hospital, no mesmo departamento que eu trabalho hoje em dia, e aí nós conduzimos esse caso, com muito medo, na época, usando todos os recursos disponíveis. Então, tudo que era possível utilizar, nós utilizamos. Então, usamos cell saver, eritropoetina no pré-operatório, hemodiluição no intraoperatório, e isso acabou dando muito certo. Essa garota, depois de uns 10 anos, né, quando ela já tinha uns 25, 24, 25 anos, ela voltou no hospital com uma necessidade de trocar a haste, porque quebrou, mas ela, de certa maneira, está muito bem, mora lá ainda na região de Ribeirão Preto, e isso aconteceu de uma maneira muito legal. Por quê? Porque quando você faz um primeiro caso e tem sorte de dar tudo certo, você se anima a fazer outros, e aí foram aparecendo. E aí o próprio cirurgião que conduzia esses casos falava assim, não fica chamando chuva porque um dia ela vem. Então, a gente fica muito preocupado com essas questões, mas felizmente deu tudo certo. Você vê que essa garota, ela operou, imagino que em 1996, ela já era uma garota que tinha os níveis hematimétricos muito bons, tinha um hematócrito de quase 40, uma hemoglobina aí na faixa de 14, mas mesmo assim nós fizemos uma preparação pré-operatória com eritropoetina na época, com uma dose que não é a que eu uso hoje, era uma dose relativamente pequena, e tomando só aquelas unidades lá no dia 5, 7, 9, 11 e 13 de maio, que foi o dia da cirurgia, ela aumentou os níveis aí para uma hemoglobina de praticamente 15 e um hematócrito de praticamente 43, 44, e a cirurgia transcorreu sem maiores problemas, deu tudo certo. Mas de lá para cá, casos e casos foram aparecendo e, logicamente, casos cada vez mais complexos. E não demorou um dia que nós tivemos que ficar entre a cruz e a espada com relação à transfusão. Casos onde a gente ficava no limite. Esse é só um caso de um garoto, que também acompanhei, se vocês observarem aqui, ele tem
essa tortuosidade enorme, esse garoto, quando nós colocamos na mesa, o cirurgião quase desistiu de operar, porque ele não sabia nem como fazer a abordagem. Você vê que ele, em decúbito ventral na mesa, não dava nem para saber onde seria o corte. Então, uma cirurgia assim, muito complexa. Esse garoto ficou fazendo tratamento lá no hospital, vocês podem ver as radiografias dele no pré-operatório, exageradamente tortas, né? E esse garoto ficou lá no hospital um bom tempo. Primeiro em tração. Então eu fui tendo contato com esse garoto todo dia. Tanto é que o nosso hospital tem uma coisa legal, que era uma classe escolar dentro da própria instituição, onde a criança não perde o ano escolar se ele ficar internado muitos e muitos dias. Justamente porque tem uma professora que acompanha, entra em contato com a professora atual do menino, e segue o padrão e segue o cronograma escolar. De maneira que quando ele vai embora, ele leva um relatório e ele pode utilizar, inclusive, as notas para prosseguir na escola sem ser reprovado. Então, esse menino ficou lá no hospital um bom tempo, a gente tinha contato quase que diário, ele era acompanhado pelo pai, e você vê que o resultado foi muito legal. Tanto legal que no dia nós ficamos extremamente preocupados com o que poderia acontecer, porque era um garoto, né, menor de idade, com todas as repercussões legais, né, que podem acontecer, a preocupação de não se transfundir uma criança que essa criança ainda não era o que se poderia considerar um adolescente maduro, mas o resultado final foi justamente esse. Vários anos depois ele manda a foto dele nessa situação, brincando no rio, sem grandes problemas, já quase um adulto aqui, em situação totalmente perto do normal. Então, quer dizer, esses casos fazem com que a gente fique bem feliz em poder conduzir, né? E quando tudo dá certo, né? Tudo acaba bem, está tudo bem. Então, isso acaba ficando muito legal. E, logicamente, existe uma infinidade de outros casos, né? Nesses 20 anos, eu conduzi uma grande quantidade de casos, e esses casos, se a gente fosse ficar comentando sobre eles, a gente acabaria aí gastando um dia para discutir todos. Mas olha só a tortuosidade da radiografia dessa garota. E aí, o resultado final acaba sendo muito legal, porque o pós-operatório imediato, a garota está aí, praticamente retificada. Essa menina tinha um sonho enorme em ser bailarina e já tinha dificuldade em frequentar até as próprias aulas de balé, e aí ela acabou ficando muito bem. Isso é um pós-operatório de 12 meses, e aqui ela já em situação no pós-operatório, aqui pós-operatório imediato, em situação quase normalizada. Então hoje, dentro do que a gente tem no hospital, a gente utiliza uma série de estratégias, né, para tentar não transfundir o paciente. Essa é uma técnica que a gente não utiliza essencialmente no paciente que recusa a transfusão sanguínea. Nós utilizamos praticamente numa boa quantidade de pacientes que poderiam ou que podem se beneficiar da não transfusão. Então isso a gente faz quase que de rotina no hospital para muitos e muitos pacientes, e aí estão todas as estratégias que nós podemos usar durante todo esse período, e o professor Elvin já comentou alguma delas. Como o nosso objetivo aqui é discutir praticamente a hemodiluição, eu vou me ater mais especificamente nela, mas no final vou comentar algumas outras coisas. Então, as estratégias para evitar ou reduzir as transfusões no período intraoperatório seriam essas que ele já colocou, né? Aumentar a massa eritrocitária no pré-operatório, reduzir as perdas no intraoperatório e tolerar a anemia, que é a única coisa que a gente pode fazer sem planejamento prévio, né? Eu não preciso preparar o paciente para eu tolerar a anemia, ou seja, eu sou complacente com a anemia. Então, não tenho aquele medo de que um paciente anêmico possa ter muita complicação no período perioperatório, que é uma crença que a maioria dos médicos tem e que ela vai sendo transmitida de geração em geração, e isso a gente não consegue tirar da nossa cabeça, mesmo porque no curso de medicina não existe uma disciplina de hemoterapia propriamente dita. A gente aprende hemoterapia
no dia a dia, aos trancos e barrancos. Quer dizer, os professores de hematologia concentram praticamente todo o curso de hemato nas doenças hematológicas. Então, eles podem ser bons hemoterapeutas, mas como o curso não é geralmente muito longo, eles praticamente concentram o ensino na área de oncologia do sangue e não propriamente na hemoterapia. Então, a hemoterapia a gente acaba aprendendo de orelhada. E de orelhada a gente leva muito conceito que não é cientificamente correto. Então, esse é um dos problemas que acontece aí com a hemoterapia no mundo todo, não é só no Brasil que acontece. Então, as estratégias são justamente essas: a gente aumenta o valor do hematócrito no pré-operatório, guarda o próprio sangue, que não serve, né, para quem tem a crença, no caso do Testemunho de Jeová, porque esse sangue vai ficar armazenado num banco de sangue até poder ser utilizado, mas é uma técnica que se utiliza em muitos locais do mundo, que eu mesmo acho que não é uma técnica interessante, porque você guarda um sangue bom e depois de um tempo armazenado ele vai não ser tão bom quanto no dia que ele foi retirado. Então com o armazenamento ele vai ficar um sangue pobre em plaquetas, pobre em fator de coagulação e um sangue velho, tá certo? Aqui não vai ter tanto benefício quanto um sangue mais fresco. A outra estratégia é perder menos sangue durante a cirurgia. Isso depende do cirurgião, mas também do anestesista. E, por último, tolerar a anemia. Então, de uma maneira geral, o que desencadeia uma transfusão no ambiente perioperatório? A gente pode dizer que tudo isso daqui pode ser um guia para desencadear uma transfusão. Ou seja, o nível do hematócrito, da hemoglobina, sintomas que o paciente, porventura, tenha, o nível do lactato e a saturação venosa central. Todas essas coisas estão disponíveis na maioria dos hospitais para você se guiar se vai ou não transfundir o paciente. Infelizmente, o que tem de mais palpável, mais fácil, sempre na mão do médico, é o nível de HB e HT, porque esse é um exame fácil, feito em qualquer local, e aí o médico se guia muito mais por ele. Por quê? Porque basta pedir um exame, ou mesmo tendo uma centrífuga dentro do centro cirúrgico, você consegue saber qual é o hematócrito e aí você se guia ou não para transfundir. Então isso é um guia útil, fácil, prático, existente na maioria dos locais, mas não é um guia que pode ser considerado muito eficiente. Por quê? Porque o problema é qual o sarrafo que eu utilizo para esse guia. Então tem gente que usa o sarrafo de 10, aí os mais modernos o sarrafo de 9, depois um mais moderno de 8, aí o outro de 7, e aí eu fico perguntando, será que tem diferença entre 7 e 8? Entre 8 e 10? Praticamente não. Quem vive com 10 vive com 8 e vive com 7 também. Não dá para correr a maratona amanhã, na Olimpíada, mas dá para ficar deitado na cama, dá para fazer algumas atividades e dá para depois ser tratado e se recuperar ao longo do tempo. Então, a questão de tolerar anemia, às vezes, é a situação mais simples. Por isso que o que deve desencadear uma transfusão sanguínea é sempre a pergunta mais difícil. Por quê? Porque, como a gente trabalha num ambiente cirúrgico, o paciente muitas vezes é dividido entre o anestesista, o cirurgião, o intensivista. E o que acaba acontecendo? Às vezes existe divergência de opinião entre as equipes. Então, quando você quer fazer um caso onde você mesmo vai ter opinião o tempo todo, você tem que assumir integralmente. Caso contrário, se houver uma equipe onde as opiniões são discordantes, isso acaba gerando muito problema. E a coisa mais chata que existe é, logicamente, discutir com outro colega que você trabalha o tempo todo. Por isso que tem que ser um ambiente harmônico e todo mundo focado praticamente na mesma meta. Então, essa regra que o professor Elvis comentou sobre a regra 30-10, que começou aí praticamente em 42, na Clínica Maio, esses dois anestesistas acordaram de manhã e falaram assim, para ser operado tem que ter hemoglobina de 10 e hematócrito de 30. E ninguém deve entrar numa cirurgia ou permanecer nela com níveis abaixo disso. Essa regra 30-10 virou o mundo. Então, quer dizer, dois anestesistas famosos da Clínica Maio. Quer dizer, onde tinha sido constituído o primeiro banco de sangue do mundo? Na Clínica Maio. Quem eram os donos? Eles. Tá certo? E aí, onde isso começou? Praticamente em 1937. Então,
Então, o primeiro banco de sangue foi construído mais ou menos nessa época, com esses dois indivíduos que fizeram essa regra, e essa regra ganhou o mundo. Tanto é que até hoje, qualquer um, qual que é o seu gatilho transfusional? 10. Hematócrito 30, tá bom. Então, todo mundo utiliza essa regra como uma regra padrão no mundo todo. E isso é relativamente complicado, porque nós chegamos em 2016 e o que mudou? O que mudou até agora? Praticamente nada. Quer dizer, a gente continua tendo ainda esse mesmo pensamento. O que aconteceu nesse período todo de lá para cá? Final da década de 80, 90, surgiu a AIDS. E aí o pessoal começou a ficar com medo. Por quê? Porque não era mais fácil você receber um sangue onde você não sabia a procedência e nem sabia se o doador estava num período de janela ou não. Então, como se transmitia muita doença por isso, o pessoal ficou um pouco mais de medo. Só para fazer um hiato, eu lembro que nesse período eu anestesiei, lá em Ribeirão Preto, a esposa de um professor que era infectologista. Então, ele tinha sido meu professor, então, logicamente, tentando fazer bonito para ele, o que eu fiz? Anestesiei a esposa dele e evitei ao máximo a transfusão. Nessa época, eu ainda nem fazia essas técnicas, quer dizer, eu nem conhecia muito isso, mas eu falei, não vou transfundir porque o marido conhece tudo sobre AIDS e não transfundir vai ser a melhor coisa que eu faço para ela. Então, ela fez uma cirurgia grande, sangrou razoavelmente bem, mas no final da cirurgia eu fiz o exame, hemoglobina, hematócrito, estava na faixa de 7, 8, mas ela estava muito bem. E aí, no pós-operatório, ela foi para a enfermaria. Na manhã seguinte, eu vou visitar a paciente na enfermaria, eu entro, tem uma bolsa de sangue pingando. Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Aí ela falou assim, ontem eu levantei para ir no banheiro e fiquei meio com tontura, meio pálida. Aí meu marido falou assim, vamos colocar uma bolsa de sangue. Aí eu falei, então, quer dizer, às vezes os esforços são em vão. Por quê? Porque muita coisa, às vezes, você pensa e aí, de repente, no final, alguém vai lá e faz o contrário de toda a sua luta. Então, essas coisas podem acontecer. Por isso que, apesar de todas essas doenças, de toda a ideia de se transmitir, das doenças transmitidas para o sangue, isso é universalmente utilizado e muita gente utiliza muito mais do que o necessário. Então, só para ter uma ideia, o Hemocentro de Ribeirão Preto fez um trabalho na década de 90 e chegou à conclusão que 30% das transfusões feitas lá no nosso hospital eram desnecessárias na área clínica. Clínica é aquele sujeito que pensa mais, que tem mais tempo para tomar decisão. Se na área de clínica, que dá mais tempo de você tomar decisão, imagina na área cirúrgica, onde ninguém pensa. Então, quer dizer, o paciente está sangrando muito, você entra em desespero. Por quê? Porque ele pode morrer rápido. E aí você vai lá e transfunde. Então, se na área de clínica isso já era uma coisa absurda, imagina na área cirúrgica. Então, isso acontece até hoje. Então, esse é um problema sério que a gente tem que, logicamente, fazer esse trabalho de formiguinha e tentar fazer. Nossa meta não é chegar à transfusão zero, porque existem os pacientes que não têm objeção nenhuma a receber sangue. Então, não dá para dizer sangue não presta. Mas a gente pode reduzir a quantidade que a gente usa para todos os pacientes. E para aqueles que recusam receber, a gente não vai usar em hipótese alguma. Então, o que é a hemodiluição propriamente dita, que é o que a gente vai falar de maneira mais específica? O sangue total é removido do paciente e o volume é mantido com líquidos acelulares. Então, quer dizer, eu retiro um volume de sangue do paciente e mantenho a volemia, ou seja, o paciente fica igualzinho ele era do ponto de vista volêmico, sendo mantido com cristalóides ou colóides. Quais são as indicações da hemodiluição de uma maneira geral? Seriam cirurgias com potencial grande sangramento, onde eu quero evitar a transfusão sanguínea. Seriam as cirurgias onde o paciente recusa o sangue. Ou seria naquelas cirurgias onde o paciente, apesar de não recusar o sangue, ele é de um
tipo sanguíneo raro que o banco de sangue não consegue prover uma bolsa para ele. Então, isso pode acontecer. Então, os pacientes aloimunizados. Ou em situações mais usuais, que não tem nada a ver com o pensamento do sangue, mas o pensamento do sucesso cirúrgico, que são os reimplantes. Então, situações desse tipo, onde você vai reimplantar extremidades, a hemodiluição, como o professor Elbens mostrou, com relação à microcirculação, fica muito bom. Então, é muito mais fácil a pega do enxerto. Justamente por quê? Porque o fluxo melhora para a região implantada. Então, aqui um caso que eu mesmo conduzi, muito interessante, né? O cirurgião não fez nada, o sucesso cabe a mim. Que, na verdade, foi um garoto que subiu naquelas torrinhas de televisão e para arrumar antena, no tempo que todo mundo arrumava antena, né? Direcionar para onde vem o sinal. E aí ele caiu. E caiu e ficou preso pelo dedo. Então não houve um corte do dedo, houve um arrancamento de dedo. E ele chegou no nosso hospital para ser operado. Então nós fizemos a hemodiluição com o objetivo de melhorar a microcirculação. Então eu tirei uma boa quantidade de sangue dele. E aí a cirurgia no pós-operatório. Esse enxerto pegou. E aí aquele sangue retirado foi para o lixo, que eu não ia voltar nele depois, justamente porque a cirurgia tinha tido um enorme sucesso. Então, quer dizer, isso pode funcionar em algumas situações. Então, tem muita gente que faz isso. Lá no nosso próprio hospital, um trabalho feito por um cirurgião plástico, o doutor Jaime Farina, que é contemporâneo nosso, foi professor do Rogério também. Foi seu professor ou seu colega? Professor. Professor também. Ele fez um trabalho também estudando a hemodiluição como uma maneira de melhorar a microanastomose em cirurgias plásticas. Então, quer dizer, com bom sucesso. Então, a hemodiluição serve também para o sucesso cirúrgico. Mas o nosso objetivo aqui é produzir menor transfusão sanguínea. Então, quais são os efeitos? Existe uma menor perda de hemácias, uma reserva de sangue fresco na própria sala cirúrgica, então o sangue fica sob sua visão, sem sair da sala, sem chance de você ter erro transfusional. E diminui a viscosidade, o que melhora muito a circulação. Então, do ponto de vista matemático, a hemodiluição não parece uma coisa muito interessante, porque do ponto de vista matemático, a economia parece ser pequena. Quando a gente pensa só nos números, isso parece não ser muito bom. Então, imagina um paciente de 70 quilos que vai perder por volta de 2 litros de sangue numa cirurgia. Se ele começar a cirurgia com hematócrito de 40, ao final da perda de 2 litros de sangue, ele terá perdido 800 ml de glóbulos vermelhos. Se ele começar a cirurgia com hematócrito de 30, depois de perder 2 litros de sangue, ele terá perdido 600 ml de glóbulos vermelhos, o que vai redundar numa economia de praticamente 200 ml de hemácias, de glóbulos vermelhos. Parece muito pouco, poxa, mas trabalhão para fazer isso, para economizar 200 ml de hemácias, parece uma coisa não muito inteligente. Mas é lógico que quando a gente vai fazer uma hemodiluição em cirurgias que sangram muito, muito mais, o que a gente tenta fazer? A gente tenta ser um pouco mais ousado nessa meta aqui do hematócrito que a gente quer deixar o paciente. Então, se eu deixar o paciente com hematócrito de 20, essa matemática já melhora. Se eu deixar o paciente com hematócrito de 15, essa matemática já melhora. Então, quanto mais ousado eu for nesse aspecto de deixar o paciente mais hemodiluído, do ponto de vista matemático, só fazendo a conta, eu vou economizar muito mais sangue. Bom, mas não é só isso que acaba acontecendo. Então, o efeito, praticamente, de uma hemodiluição é pegar um paciente bom e deixá-lo artificialmente anêmico durante um período curto da sua vida. Então, está aí a Mônica, né, nessa situação, ficando anêmica. Eu vou retirando o sangue dela. E como que eu faço isso? A hemodiluição é um processo simples, não tem muita dificuldade em ser aprendida, é bem tranquilo. O que eu faço? Quando eu vou retirando o sangue do paciente, logicamente ele vai e vou fazendo a infusão de volume concomitante de maneira que ele fique sempre normovolêmico, existe um decaimento de todos os componentes sanguíneos, dos glóbulos vermelhos, dos fatores de coagulação e das hemácias, e das plaquetas. Bom,
Isso não cai na mesma proporção, justamente porque a proporção que existe no sangue, ela não é fixa. E justamente se eu perder 1 ml de sangue, eu vou perder um tanto de glóbulos vermelhos, mas não vou, e talvez não perca uma quantidade considerável de plaquetas na mesma perda. Então, o que acaba acontecendo? Essa seria uma equação mais complicada de ser feita, que ela não seria uma equação, uma reta, seria uma exponencial. Mas como a gente quer simplificar as coisas, o Gross, né, que foi um pesquisador nessa área, em 83 ele idealizou essa fórmula para a retirada do sangue, que é justamente o seguinte: o volume de sangue a ser retirado é igual o volume sanguíneo estimado, que vai multiplicar o hematócrito inicial menos o hematócrito final. Então, esse hematócrito que o paciente tem, aqui é o hematócrito que eu quero chegar, dividido pela média desses 2 hematócritos. O volume sanguíneo estimado é praticamente 70 ml por quilo para os homens e 65 ml por quilo para as mulheres, tá certo? Então, de maneira que o volume sanguíneo estimado é calculado em cima desses valores. Os homens um pouquinho mais do que as mulheres. De maneira que, como que a gente pode fazer? A retirada do sangue pode ser feita por qualquer vaso, pode ser feita por uma artéria ou por uma veia calibrosa. Logicamente, a retirada pela veia é um pouquinho mais demorada, porque o fluxo é mais lento. Então, eu prefiro fazer a retirada pela artéria. De maneira que, quando eu já punciono uma artéria, eu já monitorizo a pressão arterial invasiva, pressão arterial média, e faço a retirada do sangue por ali. Tá certo? Dá para ser um pouquinho mais moderno com relação a isso, se eu tiver equipamentos mais adequados. Por exemplo, como tem num banco de sangue, num hemocentro, uma máquina, uma balança que agite o sangue o tempo todo, de maneira que seja mais eficiente. Mas aqui a gente usa um processo mais artesanal. Então, eu punciono a artéria do paciente, faço a retirada do sangue por essa artéria e esse sangue drena por gravidade, quer dizer, pela pressão do sangue e também pela gravidade. De maneira que eu retiro em cada bolsa que contém uma quantidade padronizada de anticoagulante, eu retiro aí 450 ml de sangue ou por volta de 450 gramas de sangue. De maneira que esse sangue vai sendo retirado paulatinamente e concomitantemente, na mesma velocidade da retirada, eu faço a infusão de volume pela veia para manter o paciente sempre normovolêmico. Se ele ficar hipovolêmico em algum momento, já é um motivo de fracasso da técnica, porque a partir do momento que o paciente fica hipovolêmico, ele começa a comprometer toda a sua circulação. Então, seria como se ele tivesse um choque hipovolêmico em qualquer situação normal. Então, o ideal é manter a volemia. Então, eu vou retirando aí a bolsa. Vocês veem aqui uma balança comum, né? Não é uma balança que agita o sangue. Eu tomo cuidado de sempre agitar a bolsa para fazer uma boa mistura entre o sangue e o anticoagulante. Fiz a retirada do sangue e aí esse paciente que estava sendo operado era um paciente testemunha de Jeová também, por isso que o sangue ficou já conectado nele, de maneira que ele permaneceu conectado no paciente durante todo o processo. Então, o sangue fica mantido na própria sala de cirurgia, conectado ao paciente. É possível deixar esse sangue na temperatura ambiente por cerca de 8 horas, não é necessário refrigeração. Então, ele pode ficar pendurado no paciente sem necessidade de você usar uma geladeira de isopor ou gelo, coisas desse tipo. Então, não tem grande dificuldade com relação a isso. O que a gente observa quando a gente faz hemodiluição? Que, lógico, que a primeira bolsa é uma bolsa muito boa. Então, fala assim, você tem 5 bolsas de sangue lá pendurada no paciente e fica tranquilo. Não é para ficar tão tranquilo assim, por quê? Porque a primeira bolsa é uma bolsa boa. É aquela primeira bolsa retirada igual uma doação. A segunda bolsa já é um pouquinho mais diluída. A terceira bolsa mais diluída ainda. Mas isso acaba funcionando bem. Então aí o que a gente praticamente utiliza, né, no paciente testemunha de Jeová, para se manter aí o sangue conectado sempre ao paciente, a gente, antes de retirar o sangue da artéria, a gente já conecta por meio de um equipo de transfusão sanguínea o paciente numa linha venosa, o sangue numa linha venosa, de maneira que não há descontinuidade
do sangue com o próprio corpo e funcionaria mais ou menos como uma circulação extracorpórea ou uma hemodiálise, propriamente dita. Como a gente vê, né, o paciente aqui extremamente anêmico, né, a gente pode ver que ele não tem quase que sangue na periferia. E eu lembro o primeiro caso que eu fiz, porque eu fiquei assustado. Na hora que eu vi a menina tão branca, me deu vontade de voltar o sangue, aquela primeira menina que eu mostrei lá, já na hora. Fiquei, caramba, né? Uma situação que às vezes angustia. Essa paciente aí, né, com a super anêmica, vocês podem notar aí a mucosa dela bem descorada. E essa cirurgia, o quanto de sangue foi perdido. É lógico que aí não é só sangue, tem muito líquido misturado, mas existe sempre esse volume perdido aí. É um volume, se fosse de sangue de verdade, o paciente não teria sangue algum mais. Mas aqui é um monte de sangue que foi perdido, mas com uma quantidade menor de glóbulos vermelhos, justamente porque a maior parte está pendurada fora do paciente. Tá certo? Então isso acaba sendo interessante. Aqui é um caso que eu conduzi, você vê que nós fizemos hemodiluição e aqui ela foi um pouquinho mais do que eu imaginava, porque aqui já é o transcorrer da cirurgia. Eu hemodiluí e aí a cirurgia foi acontecendo e o paciente sangrando e chegou num determinado momento que eu solicitei, para saber se eu ia devolver ou não o sangue, eu colhi um exame. E aí você vê que a hemoglobina estava 2,3, o hematócrito 6%. Plaquetas 44 mil. O que o sujeito do banco de sangue avisou? Foi repetido, solicitamos nova amostra para confirmação. Então ele já tinha feito uma avaliação, repetiu e queria uma nova amostra para saber se aquilo podia ser verdade. E era verdade, era um paciente que a gente estava conduzindo. Isso foi agora em 2013. Essa garota foi um caso dos mais interessantes e que esse caso eu falhei para valer, porque era uma garota menor de idade que veio fazer uma cirurgia no hospital, também por uma escoliose, ficou um tempo enorme na fila do hospital e quando ela foi operada, a cirurgia foi super bem. Só que ela tinha uma escoliose extremamente exagerada e no final do procedimento estava sendo monitorizado o potencial evocado. E o cirurgião, quando começou a fechar, ela perdeu o potencial evocado. Ele imaginou que a retificação da coluna tivesse provocado uma isquemia medular. Então ele reabriu e reposicionou um parafuso. E nesse momento eu já estava voltando sangue. Não sei se foi a anemia propriamente dita, mas ela voltou, depois que eu devolvi o sangue, ela voltou com o potencial evocado. E isso foi tudo bem. Pós-operatório muito, muito tranquilo. Só que chegou no quarto, quinto pós-operatório, ela teve uma deiscência. Teve que voltar para o centro cirúrgico para fazer uma lavagem da ferida. E aí foi lavada a ferida e tudo mais. E ela trocou antibiótico, fez cultura, era um bicho mais bravo, tomou antibiótico por um bom tempo. E ela ficou internada uns 30 dias e chegou a ficar internada no período entre o Natal e o Ano Novo. No período entre o Natal e o Ano Novo, ela teve um sangramento digestivo enorme por uma úlcera gástrica. Provavelmente motivada pelo cetoprofeno, pelo anti-inflamatório que o ortopedista manteve durante os 30 dias. Tá certo? E aí, quer dizer, eu penso falar porque eu poderia ter orientado, né? Porque o que aconteceu? Ela sangrou nesse período aí entre o Natal e o Ano Novo e o sujeito que fez a endoscopia dela ficou extremamente preocupado dela voltar a sangrar, ter, logicamente, o diagnóstico um pouco mais retardado, porque não é igual um dreno que você vê o sangue exteriorizado. Sangramento digestivo às vezes demora para aparecer. E aí ele ficou tão preocupado que ele convenceu, a mãe estava lá sozinha com a filha, né, no hospital, convenceu a mãe a autorizar a transfusão. E ela foi transfundida. Então ela ficou somente chateada, mas foi um caso que talvez foi tudo bem, a cirurgia e tudo mais, poderia ter sido evitado, talvez com uma proteção gástrica eficiente ou com menos droga anti-inflamatória e coisas desse tipo. Então são coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo. São coisas que agora eu
eu já fico em cima disso também, coisa que nem me passava pela cabeça. Então aí, uma hemodiluição feita lá no hospital, no caso essa mesma menina, essas retiradas das bolsas, né? Em grande quantidade, estão todas aí, né? Sabe? Aqui nós tiramos uma quantidade, são 7 bolsas aqui. Então uma coisa muito, muito grande. E uma cirurgia que funcionou relativamente bem. Então aqui o esquema que a gente usa para manter praticamente o sangue conectado no paciente o tempo todo. Aqui um pouquinho mais bonitinho do que no diapositivo anterior, porque aqui estava mais organizado. Então, em sequência, né, a gente usa as torneirinhas e deixa o sangue conectado ao paciente. E aí, das coisas que a gente tem que evitar, né? Logicamente, o cirurgião fica muito preocupado com também a hipervolemia. Então, sobretudo quando o cirurgião faz cirurgias intestinais, gástricas, que ele imagina que isso possa ser um motivo de deiscência, de anastomose. Então, nessas situações, lembrar que esse líquido que a gente infundiu, ele vai rapidamente embora no paciente que tem o rim funcionante. Então, você vê aqui a quantidade de urina que esse paciente obteve ao final da hemodiluição. Então, um pouquinho antes de devolver o sangue, é fundamental fazer diurético para que a gente volte o sangue num paciente que não esteja tão hipervolêmico, tá certo? Porque a quantidade de sangue fora é grande e o paciente às vezes não tem complacência suficiente para receber esse sangue todo. Como que eu faço a hemodiluição? Então o sangue total é removido e eu mantenho com líquidos acelulares. Eu posso fazer de 3 jeitos diferentes. Ou eu reponho com cristalóide, então ou Ringer lactato, ou solução fisiológica, ou plasma light, né, que chegou no Brasil, mas que é bem mais caro. Para cada 1 ml de sangue que eu retiro, eu reponho com 3 a 4 ml de cristalóide, de maneira que isso mantém bem a volemia. Então, se eu tirar 1 litro, eu passo 3 a 4 de cristalóide, tá certo? Isso tem as suas limitações, que se eu resolver retirar 2 litros, eu já tenho que passar quase 8 litros de soro fisiológico num paciente. Então, o coração passa a ser um fator limitante. Então, num paciente super idoso ou que tem um coração não muito bom, talvez isso não seja muito adequado. Então, existe um esquema misto, né? Outra possibilidade é você fazer a reposição com coloide. Então, o coloide é um pouquinho melhor, justamente porque para cada 1 ml de sangue retirado, eu reponho com 1 ml de coloide. Mas fica um pouco limitado também, porque se eu quiser retirar 2 litros, 2,5 litros, eu não vou de cara repor 2,5 de coloide. Por quê? Porque tem aquele mito também do coloide interferir na coagulação, interferir em várias outras coisas. Então, o que pode acontecer? Se eu passo já 2 litros, 2,5 litros de coloide de cara, eu fico sem uma arma poderosa para usar, às vezes no intraoperatório, se o paciente sangrar um pouco mais. Então, o que eu acabo fazendo? Prefiro usar um esquema misto, que é o seguinte: eu considero o volume a ser retirado, os primeiros 1.000, eu reponho o coloide na proporção de 1 para 1. E o restante, né, o remanescente, eu reponho com cristalóide na proporção de 2 para 1. Então, se eu for retirar, por exemplo, como nós fizemos ontem, o planejamento era retirar 2,5 litros, os primeiros 1.000, 1 para 1 coloide. Sobraram 1,5. 1,5 eu reponho com 2 para 1 de cristalóide. Então, num paciente que a gente retiraria 2,5 litros, eu reporia 4 litros. Um de coloide e mais 3 de cristalóide por 1,5 que estava faltando. 2 para cada ml. Então, quer dizer, retirei 2,5 e repus 4. Isso não é uma coisa tão complicada e a maioria dos corações podem suportar essa volemia sem grandes problemas. Ok? Qual que é a grande vantagem da hemodiluição? Lógico que aqui não é um custo atual, já é um trabalho mais antigo, mas o que a hemodiluição tem de vantagem sobre as outras coisas? O custo, né? Uma das coisas é o custo também. Se você imaginar uma doação de sangue, aqui está a parte, uma doação de sangue. Custos de aquisição, custo laboratorial, de administração, tá certo? Uma bolsa custaria na faixa de $167. Esse não é o preço atual, mas aqui é só comparativo.
Se eu fosse fazer uma pré-doação autóloga, ou seja, tirar meu sangue e guardar no hemocentro para usar depois, ela ficaria muito maior. Por quê? Porque além de fazer tudo o resto, ainda tem o custo do armazenamento. E uma hemodiluição, uma bolsa custaria na faixa de $28. Esse seria o custo mais barato justamente por quê? Porque não vai ter que fazer exame, o sangue não vai sair da sala, eu posso devolver o sangue a posteriori sem fazer nenhum teste, então o custo fica só com o material de consumo mesmo na própria sala. A legislação é complicada no Brasil, mas quando a gente lê, a gente fica até revoltado, mas tudo deve ter seu motivo. Então deve ter acontecido coisas absurdas, por isso que a lei existe. Então, por exemplo, quando se faz uma doação, uma pré-doação autóloga, no Brasil, você vai lá, doa o sangue para você mesmo. O que é obrigatório? Fazer todos os testes laboratoriais. Todos. Todos aqueles que é feito num doador comum, um doador voluntário. Ah, mas o sangue é meu mesmo, eu vou guardar para eu usar. Mas é obrigatório fazer tudo. Por isso que o custo fica alto. E o pior, quando vai passar o seu sangue, ainda você tem que fazer a prova cruzada. Tá certo? Então, não dá para você ir lá buscar o sangue. Não, é o sangue do Dr. Vicente que ficou guardado aqui para ser usado. Não. E a prova cruzada? E a contraprova? Não foi feito, não pode passar. Então, por isso que fica tão caro, até mais do que o próprio sangue do doador voluntário. Então, esse é um dos problemas dessa técnica. Por isso que a hemodiluição acaba sendo mais interessante. Se a gente fosse imaginar as funções do sangue, o sangue tem uma série de funções. Aí está colocada de volume, a oncótica, a respiratória, a imunológica e a hemostática. O volume está entre aspas aí porque o sangue não tem essa função de servir de volume, mas ele ocupa um volume, tá certo? E toda vez que a gente perde um pouquinho de sangue, a volemia fica comprometida. Então não é função ser volume, mas tá certo? Então, se a gente for pensar nessas funções todas do sangue, algumas delas a gente às vezes despreza, porque a gente não enxerga. Por exemplo, qual a função imunológica do sangue para um anestesista, para um cirurgião? A gente sabe que existe, mas não nos afeta diretamente, pelo menos de forma aguda. Mas todas as outras funções, a hemostática, a respiratória, a oncótica de volume afeta. E é lógico que o que mais afeta e o que mais indica uma transfusão é a função respiratória. Quer dizer, lógico que depois vem a função hemostática. Mas, em geral, o que mais afeta e o que mais faz com que a gente transfunda um paciente é por quê? Porque o sangue perdeu a capacidade de entregar oxigênio para os tecidos. Essa é a principal causa. E quando eu faço isso, eu imagino que essa função respiratória seja simplesmente de fornecer oxigênio para os tecidos. E quando eu forneço oxigênio para os tecidos, eu penso essencialmente que isso é uma integração entre o coração e o pulmão. Tá certo? Então, quando eu trabalho com a parte respiratória do sangue, essa é uma integração entre o coração e o pulmão. De maneira que a oferta de oxigênio para os tecidos é dada por essa fórmula simples aqui. A oferta, o DO2, é o débito cardíaco que multiplica a quantidade total de oxigênio no sangue. Essa quantidade total de oxigênio no sangue é dada por dois fatores, né? A quantidade total, o débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, e a quantidade total de oxigênio no sangue é dado pelo que tem dissolvido no plasma, então no caso o PO2, e o que tem ligado à hemoglobina, no caso a saturação de oxigênio pela hemoglobina. De maneira que tudo isso pode ser muito bem quantificado. Então, enquanto dissolvido no plasma é uma constante que multiplica a PaO2, a quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina é hemoglobina vezes 1,34 vezes a saturação de oxigênio. Então, quando a gente faz tudo isso, eu poderia calcular qual é a minha oferta de oxigênio em situação normal. Então, se eu calcular aqui o DO2, quanto eu ofereço de oxigênio para os tecidos, imaginando que eu tenho um débito cardíaco normal, imaginando que eu tenho uma hemoglobina normal, eu poderia fazer a substituição nessa fórmula e chegar praticamente a essa conclusão. Então, imagina que eu seja um sujeito muito bem nutrido, tenho uma hemoglobina de 15,
uma saturação de oxigênio de 100%, a quantidade carreada aqui pela hemoglobina por 100 ml gira em torno de 20 ml de oxigênio e dissolvido no plasma só 0,3. Por isso que a hemoglobina, quando baixa, afeta profundamente a quantidade de oxigênio entregue para os tecidos. Então, imaginando que eu tenho um débito cardíaco em torno de 5 litros e uma quantidade de 200 ml de sangue por litro, 200 ml de oxigênio por litro de sangue, eu entrego para os meus tecidos em torno de 1.000 ml de oxigênio por minuto. Então, isso uma pessoa normal, a todo minuto está entregando 1.000 ml de oxigênio para os tecidos. E quanto eu gasto? Eu gasto praticamente uns 250 ml de oxigênio por minuto. Bom, então, uma conta fácil, eu estou entregando 4 vezes o que eu gasto. Então, quer dizer, é um trabalho relativamente não muito inteligente, né, se a gente for pensar do ponto de vista fisiológico. Eu entrego 4 vezes o que eu gasto. Então, o que acaba acontecendo? As moléculas de hemoglobina, elas levam 4 moléculas de oxigênio, chegam lá na célula, entrega uma e volta com 3. Pô, coisa interessante, volta com 3. Isso seria mais ou menos como eu comprar um caminhão para vender serviço para o governo. Vou entregar terra lá na construção, na ponte e tal, que o governo está construindo. Vou com o meu caminhãozinho, levo o caminhão cheio, descarrego 1/4 e volto com 3/4. Carrego mais 1/4 aqui, vou lá, entrego de novo mais 1/4. Fico rico, né? Muito fácil ganhar dinheiro entregando pouco. Eu vou com o caminhão, mas vou com o caminhão cheio. Quer dizer, é uma maneira que pode acontecer, mas o nosso organismo faz isso. Por isso que uma maneira eficiente de avaliar se minha quantidade de hemoglobina está boa é justamente saber qual é a minha saturação venosa. Porque a partir do momento que eu começo a ficar com pouca hemoglobina no sangue, o que meu organismo faz? Ele não faz mais esse trabalho de levar 4 e voltar com 3. Ele leva 4 e volta com 2. E piorou a situação, levo 4 e volto com 1. Por quê? Porque eu preciso otimizar meu caminhãozinho, que é a molécula de hemoglobina. Então, o que acaba acontecendo? Quando você olha a saturação venosa, quando o sangue venoso, a saturação venosa mista, estiver muito pouco saturado, significa que está na hora de transfundir. Justamente por quê? Porque é um indício que a quantidade de hemoglobina está aquém do necessário. Vamos fazer o mesmo exercício agora com um paciente que não tem hemoglobina de 15. Tem hemoglobina de 2. Tá certo? Só que eu fiz o que com esse paciente? Eu estou dando para ele muito oxigênio, aumentei a fração inspirada de oxigênio para 100. Estou dando oxigênio puro, porque ele estava tão mal, estou dando mais oxigênio que vai ficar dissolvido. Então tem pouco carreado pela hemoglobina, mas eu melhorei um pouco a minha quantidade dissolvida no plasma. Igualzinho o professor Elvis mostrou lá se eu colocar um paciente numa câmara hiperbárica. Quer dizer, otimiza a quantidade do que está dissolvido no plasma. Não tem hemoglobina, mas tem dissolvido no plasma. Então, quanto que eu vou levar? Considerando que o paciente tem o débito cardíaco igual, mas se tiver anêmico vai aumentar um pouco, porque a viscosidade diminui, eu vou levar 209 ml por minuto. Um pouquinho menos do que eu consumo, mas não muito menos. Então, se eu fosse fazer uma simulação do que está colocado aqui, você vê quanto que eu entrego de oxigênio quando minha hemoglobina está 13? 885. Quando eu entrego de oxigênio quando tiver 9? 645. Quando tiver 7? 470. O dobro do que eu consumo. E mesmo assim todo mundo quer transfundir quando está com 7. Se tiver 5, 350. Ainda estou oferecendo mais do que eu gasto. E se tiver 2? Aí sim eu estou oferecendo menos do que eu gasto. Então, se a gente fosse imaginar só do ponto de vista matemático, qual seria o gatilho transfusional? Algum número entre 2 e 5, tá certo? E não o 7, o 8 ou 10, tá certo? Então, seria o lógico, tá certo? Mas, vamos continuar? O que o organismo faz como mecanismo de defesa? A primeira coisa que ele faz, quer dizer, quando o DO2 crítico é atingido, quer dizer, eu estou gastando mais do que eu estou oferecendo, o que meu organismo faz? Reduz o consumo.
Então, é um mecanismo de defesa. É o que acontece com o nenê quando a mãe, existe lá uma oferta de menor oferta de oxigênio pela placenta. O que acaba acontecendo? O feto arruma um jeito de reduzir o consumo e vive ainda uns 10 minutos ali, até que possa piorar o seu estado de saúde. E a outra coisa que o organismo faz, ele faz o quê? Ele aumenta a taxa de extração. Então, quer dizer, a hemoglobina chega, o caminhãozinho chega e ele tira mais oxigênio do que tiraria em situação natural. Por isso que a gente acaba, o valor 2, entre 2 e 5 pode ser razoável, justamente por quê? Porque os mecanismos de defesa acabam dando conta. Então, aqui é a mesma coisa. Quando o DO2 crítico é atingido, aqui seria o limite, o que acaba acontecendo? Aumenta a taxa de extração e aumenta a produção de ácido lático. Então, são todas maneiras de você seguir a coagulação. Então, lógico que o organismo ele se adapta muito bem à hemodiluição. Não dá para hemodiluir, igual o professor Elbins mostrou, o porquinho a 0%. Tá certo? Por quê? Porque não seria muito interessante a gente fazer isso no nosso dia a dia. Mas o organismo se adapta à hemodiluição. Então, se eu mantiver a volemia, as coisas ficam praticamente resolvidas. Então, vamos ver o que acontece quando você hemodilui um paciente até 27%, entre 27% e 10% e abaixo de 10%. Então, até 27%, o débito cardíaco aumenta, porque diminui a viscosidade. A oferta de oxigênio se mantém nesse valor sem problema algum, não é afetado. E o trabalho cardíaco se mantém. Mas quando eu faço uma hemodiluição um pouquinho mais profunda, o débito cardíaco aumenta, a viscosidade cai muito. O DO2, a oferta começa a diminuir, não tem jeito de manter o igual. A taxa de extração aumenta, então um mecanismo de defesa interessante. E o trabalho cardíaco aumenta. Agora, abaixo de 10%, o débito cardíaco pode diminuir. O metabolismo começa a ser anaeróbico e a curva de dissociação desvia para a direita. Um outro mecanismo de defesa, ou seja, diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, de maneira que entrega mais fácil para os tecidos. Então, essa situação pode acontecer. Por isso que, apesar do débito cardíaco diminuir, às vezes você não compromete muito o estado geral do paciente. E do ponto de vista regional, o que acontece com a circulação coronariana, circulação cerebral e com a circulação hepática? Com a circulação coronariana, depende do coração. Tem um coração sadio e um coração doente. Por isso que hemodiluição é boa, mas tem algumas limitações. Eu não vou pegar um paciente que tem angina e colocar esse paciente numa hemodiluição de 15%, de 10%. Não é possível. Quer dizer, eu posso ter comprometimento da oferta de oxigênio para o coração. Então, no coração sadio, quando a gente pensa em circulação coronariana, isso acaba sendo bom. Ocorre o quê? Uma dilatação de até 6 vezes na circulação coronariana. A produção de lactato só começa a ser aumentada quando o hematócrito estiver abaixo de 10%. Então, só com hemodiluição a 10% que você começa a ter alguns sinais de isquemia no coração sadio. Já no coração doente, depende do grau da lesão e é impossível prever. A não ser que eu faça um cateterismo antes e tudo mais, mas o que vai acontecer eu não sei. Por isso que seria uma contraindicação. Quando eu falo em contraindicação, não é uma contraindicação absoluta, depende do que qual a sua meta. Eu já anestesiei uma paciente de testemunha de Jeová, que era coronariana e que caiu uma fratura de fêmur com um grande volume de sangue no foco de fratura e ela já era previamente anêmica e ela era testemunha de Jeová, a família não, mas os filhos queriam que se respeitasse o desejo dela. E ela era coronariopata. Então ficou naquele dilema. Mesmo assim eu fiz a hemodiluição acreditando na relação custo-benefício aí, do risco-benefício. E funcionou bem. Outro problema é com relação à circulação cerebral. A hemodiluição com relação à circulação cerebral é só benéfica, né? De maneira geral, o aumento do fluxo para a circulação cerebral aumenta até 400%. Esse é um dos princípios que os neurocirurgiões
utilizam de fazer a hemodiluição hipervolêmica quando um paciente tem um aneurisma, com o objetivo de melhorar o fluxo. Então, para a circulação cerebral, a não ser que o paciente tenha hipertensão intracraniana, isso não seria uma limitação. E aí a circulação hepática, que é o que mais preocupa alguns cirurgiões. Por quê? Quando você faz uma diluição muito profunda, a gente fica imaginando o que acontece com a oxigenação do coração. Falei mais ou menos aí, dá para levar. O que acontece com a circulação cerebral? Dá para levar. Mas o que acontece com a circulação esplênica? Lá no intestino. Então essa é uma preocupação. Por quê? Porque o cirurgião pensa, e não está errado, justamente por quê? Porque no fígado, como a irrigação depende da artéria hepática e da veia porta, a quantidade de oxigênio não vai ser muito comprometido. Mas quando você chega aqui, no intestino delgado, no intestino grosso, será que 1 grau de isquemia não poderia predispor o paciente a uma translocação bacteriana, por exemplo, ou uma isquemia intestinal? Então essa é uma pergunta ainda não muito bem resolvida. Quer dizer, é uma questão ainda que precisa ser muito bem estudada. Se a gente imaginar quantas pessoas a gente vê com infarto do coração? Um monte. Quantos a gente vê com isquemia mesentérica? De vez em quando tá certo? Então, se for pensar só do ponto de vista lógico, aparentemente a circulação intestinal tem algum mecanismo de defesa adicional que a gente talvez não conheça ainda. Por quê? Porque o coração, a gente infarta, a gente tem AVC no cérebro, mas só alguns pacientes em situações muito extremas é que tem isquemia mesentérica. Pode até ter uma isquemia mesentérica daquelas claudicante que ninguém faz o diagnóstico, mas quando faz é porque o paciente já está geralmente morrendo. Então o cirurgião às vezes se preocupa, mas vai hemodiluir muito, o que vai acontecer com a circulação intestinal? Até hoje eu nunca estudei muito bem esse assunto, mas até hoje nunca constituiu um problema também nos casos que eu fiz. Tá certo? Então, é uma coisa ainda que precisa ser muito bem vista. Logicamente, a hemodiluição tem algumas contraindicações e algumas limitações em algumas situações bem especiais. Não dá para hemodiluir um paciente com hipovolemia. Não dá para hemodiluir um paciente que esteja já com muita hipotensão arterial. Não dá para hemodiluir um paciente em uma situação de hipotermia, que pode prejudicar a coagulação. Idade avançada pode ser uma limitação, não absoluta, mas relativa. E um paciente que tem defeito de coagulação. Então, tá certo? Então, todas essas situações seriam um pouco limitado e eu preciso pensar se vale a pena ou não. Tá certo? O outro aspecto é justamente esse. A gente sempre se preocupa em fazendo essas técnicas, nosso objetivo principal, logicamente, é não transfundir. Mas não dá para imaginar que um paciente anêmico viva igualzinho um paciente não anêmico. Quer dizer, existe um risco da anemia. E esse risco precisa ser calculado. Vale a pena ficar anêmico? Não quero receber sangue, mas qual a chance que eu tenho de morrer sendo anêmico ou não sendo anêmico? Então, quer dizer, aí tem a outra questão, calcular o risco de ser transfundido e pegar uma doença ou não. Então, são todos aspectos que a gente não consegue colocar numa balança e pesar muito bem, porque isso depende muito da visão que a gente tem das coisas e das minhas crenças. A outra coisa é, já pensando um pouco filosoficamente, aqui um trabalho feito pelo Arieh Chandler e pelo Goldinu, justamente mostrando a porcentagem de transfusão em pacientes com hemoglobina maior do que 8. Então seria mais ou menos como aguar o jardim no dia que choveu bastante, tá certo? Então, aqui ele fez esse estudo nos hospitais que eles trabalham. E aí ele mostrando exatamente essa questão. A quantidade de transfusão feita em paciente com hemoglobina maior de 8 era grande. A partir do momento que ele começou a fazer educação com os médicos da instituição, o que aconteceu? Esse índice caiu. E caiu para valer. Então você vê que muitas vezes o médico não faz porque
ele quer fazer o mal para o paciente ou porque ele precisa, logicamente, de acreditar no que ele está fazendo e de ter provas do que está acontecendo. Então, quem fazia transfusão acima de 8? Aquela pessoa que acreditava na hemoglobina de 10, na regra 30-10. A partir do momento que eles foram elucidados e houve programas educacionais, a coisa melhorou. Então, quer dizer, isso é o dia a dia da educação médica. É você vendo que você pode melhorar alguma coisa, tá certo? Com bom senso e, logicamente, com criatividade. Se ocorre ou não salvamento de sangue, essa é uma questão das mais complicadas quando nós fazemos hemodiluição. Por quê? Porque não dá para você, com poucos casos, chegar a essa conclusão. Ah, fiz hemodiluição e sempre salvei sangue. Ou eu não fiz e sempre tive que transfundir. O que a gente tem que ver é uma outra questão um pouco mais complexa, que é o seguinte. Os pacientes não sangram da mesma forma na mesma cirurgia. Então, eu faço 800 prostatectomia e eu falo, não, é tranquilo. Um dia eu pego uma complicada, que sangrou muito mais do que eu esperava. Mesmo eu fazendo tudo igualzinho. Aquele paciente tinha um grau de sangramento maior. Então, se isso para uma cirurgia mais padronizada, como uma cesariana, acontece, você imagina para uma cirurgia menos padronizada, onde você não sabe onde vai encontrar. Tipo uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de fígado, ou coisas desse tipo. Então, essa é uma tarefa complicada. Então, se ocorre ou não salvamento de sangue, é uma questão complicada. Hoje a gente vive aquela era da meta-análise. Vamos comparar todos os trabalhos para ver se é verdade ou não o que estou falando. Então, aqui um trabalho, o sujeito fez já há um bom tempo, uma meta-análise comparando trabalhos que estudaram hemodiluição. O grande problema dessa meta-análise é que aí existe um score chamado score Haddad, que é a qualidade do trabalho científico. Então, o score Haddad 1 é a pior qualidade possível. Se aquele trabalho que não foi controlado, o 2 já melhorou um pouquinho. O melhor seria ter um score Haddad 4. Seria um trabalho bem controlado, onde eu fiz tudo muito certinho do ponto de vista científico. Mas esses poucos trabalhos, o sujeito conseguiu reunir aí em torno de uns 24 trabalhos na literatura. E quando ele reuniu esses 24 trabalhos, o que aconteceu? Houve redução da probabilidade de sangue, de exposição a sangue homólogo. Ou seja, a hemodiluição foi efetiva em reduzir a transfusão sanguínea. Houve redução do número de unidades transfundidas, também. E houve também redução da perda sanguínea no perioperatório, o que é mais ou menos sensato nesses trabalhos que foram feitos, apesar do grau científico dos trabalhos. Por quê? Porque é muito difícil você padronizar sangramento intraoperatório. Depende de tantos fatores que é difícil você fixar algum. Então, se ocorre ou não salvamento de sangue, é uma pergunta das mais difíceis de responder. Justamente por quê? Porque as meta-análises, que é uma tendência a gente tentar juntar um monte de trabalho para fazer uma análise estatística mais robusta, a gente não tem trabalho em grau suficiente, com uma casuística muito grande para tomar essa decisão. O que eu acredito é o seguinte, é que quando alguém faz hemodiluição e se propõe a fazer hemodiluição num paciente, ele vai focar do quê? Ele não faz hemodiluição porque ele gosta de brincar de tirar sangue e colocar sangue. Quer dizer, é gostoso pegar uma artéria, tirar sangue do paciente e depois devolver o sangue. Porque eu não tenho nada para fazer na sala, né? Sou anestesista, vou ficar ocupado nesse período. Então, o que acaba acontecendo? O que a gente acredita é que alguém que se propõe a fazer hemodiluição seja uma pessoa focada na meta de transfundir cada vez menos. Então, são para os pacientes que não têm objeção, transfundir cada vez menos. Para os pacientes que têm objeção, não transfundir jamais. Então, quer dizer, quando você faz hemodiluição, você vai com esse foco. Então, você segura as pontas muito mais do que se você não tivesse feito. Então, quem faz isso já está inserido no meio, já pensa no problema. Por isso que transfunde menos. Tá certo? Eu não sei se a hemodiluição sozinha resolve o problema, mas quem faz provavelmente já está mais envolvido no tema e provavelmente por isso que transfunde menos. Tá certo? Então, a gente tem hoje uma possibilidade enorme de evitar transfusão no período perioperatório.
tanto técnica que pode ser usada no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. Então a gente vê que a hemodiluição é uma técnica efetiva que pode ajudar muitos pacientes nessa tarefa e nesse propósito. E por último, né, que é uma técnica, que é uma coisa que eu falei que não precisa treinamento e não precisa planejamento, é tolerar anemia, ou seja, trabalhar cada vez com níveis maiores, com menores, de maneira que observar um pouco mais para ver se o paciente tolera ou não aquele grau de anemia. Tem paciente que vai tolerar bem e vai sair bem sem ser transfundido, e aí essa relação risco-benefício é boa. Pode ser que um ou outro paciente não tolere, e você tem que saber exatamente isso durante o seu acompanhamento do paciente. O ideal é que, se você usar estratégias combinadas, não só a hemodiluição, mas associar com eritropoetina, você vê que o grau de volume salvado é bem melhor. Então você consegue melhorar a sua performance em não transfundir quando você associa técnicas. Hemodiluição, eritropoetina, bisturi eficiente, tolerância à anemia e assim vai. Então toda vez que você associar essas técnicas, isso acaba melhorando. Hoje, a gente está vivendo um momento que, felizmente, muita gente já pensa no assunto. Então, mas o pessoal pensa, mas eles não vão a fundo. Eles pensam no assunto, mas não vão a fundo. Então, se você pegar a literatura atual, existe o que eles chamam de não transfundir sob hipótese alguma, isso a gente faz em quem tem objeção ao sangue, mas aquele que não tem objeção, a gente pensa em usar uma estratégia que chama restritiva versus liberal. Então, quer dizer, ou transfunde à vontade ou seguro o máximo que eu posso. Então, isso tem surgido na literatura aos montes, né? E as técnicas de restritiva e liberal são inúmeras, né? Mas a gente ainda está muito tímido com relação a isso, porque o pessoal faz trabalhos comparando a estratégia restritiva, seria deixar a hemoglobina com 8. Estratégia liberal, deixar a hemoglobina com 10. E comparar 8 com 10 não é muito sensato, porque é praticamente a mesma coisa para a grande maioria dos pacientes. Então aqui um trabalho mostrando a mortalidade em pacientes que têm objeção total a receber sangue. Então é a experiência de dois grandes pesquisadores que trabalhavam na área. Um é o Dr. Carson, que fez um trabalho mortalidade e morbidade em pacientes com hemoglobina muito baixa, que recusaram transfusão de sangue. E aqui o Dr. Arié, que também repetiu o mesmo trabalho uns 10 anos depois. Então, um trabalho da década de 90 e outro trabalho de 2002, outro trabalho um pouquinho mais recente. De maneira que eles fizeram comparações. Quem estudou em 2002, né, o Dr. Carson, ele estudou 300 pacientes no período de 81 a 84, todos com idade acima de 18 anos, para cirurgia não cardíaca, e ele observou a mortalidade até 30 dias. Já o Dr. Arié, ele fez um estudo semelhante, quase com a mesma casuística, mas qual foi a mortalidade do Dr. Carson? Pacientes com hemoglobina de 1,1 até 2, 100% de mortalidade. De 2,1 até 3, 54%. De 3,1 até 4, 25%. Então, quer dizer, a mortalidade vai diminuindo, mas quanto menor a hemoglobina, maior a mortalidade. Então, o Dr. Arié fez o trabalho agora em 2014, então praticamente uns 10 anos depois, estudou quase o mesmo tanto de pacientes, 292 pacientes, num período relativamente maior. Para cirurgia não cardíaca, mas só que ele estudou a mortalidade até 30 dias, mas não necessariamente no hospital. Ele acompanhou os pacientes em casa. E aí, quais foram os resultados deles? O resultado deles foi um pouquinho melhor. Então, ele não teve nenhum paciente com hemoglobina abaixo de 2. Justamente por quê? Porque ele usou todas essas técnicas. O hospital dele é provido de todos os recursos, hemodiluição, máquina de recuperação intraoperatória e assim por diante. Mas olha só, mesmo assim a mortalidade é relativamente alta. Quando a gente compara os trabalhos do Arié e do Chandler, a gente vê aí que o Arié, que está em azul, que está em vermelho, teve uma mortalidade um pouquinho menor que o Carson,
para os níveis de hemoglobina menores. Quando os níveis são maiores, eles praticamente empataram. Então, é uma coisa que a gente tem que considerar quando a gente pensa em tolerar anemia. E assim, quase terminando, os trabalhos que existem com essa estratégia restritiva e liberal. Você vê que tem vários e vários trabalhos no mundo comparando, né? 8 com 10, 7 com 10, 7 com 9, 8 com 10. Então, eles compararam coisas iguais e chegaram à conclusão que são iguais. Então, quer dizer, era o que todo mundo já sabia, mas eles fizeram um trabalho científico para mostrar que aquilo era verdade. Então, você vê, um trabalho aqui, tem um brasileiro aqui daqui a pouco, eu vou mostrar, mas feito no INCOR, você vê, com casuística relativamente grande, praticamente em pacientes cardíacos, onde eles mostraram que a mortalidade entre 8 e 10 era praticamente a mesma coisa. Então, esse trabalho aqui você vê que é muito interessante, mas com poucos pacientes. Eles usaram estratégias, hematócrito abaixo de 25 e hematócrito acima de 32. Aqui eles transfundiram 20 bolsas, aqui em média 37 bolsas nos pacientes, né? 20 bolsas em 20 pacientes, 37 bolsas em 18 pacientes. A morbidade e a mortalidade foram iguais. Então, quer dizer, mostrando que não existe grande diferença quando você compara hematócritos próximos. A mesma coisa, esse trabalho aqui, né? Mostrando também a estratégia restritiva e liberal. Só que eles compararam 8 com 9 e mostraram que tudo foi igual. Então, 8 e 9 era igual já mesmo, todo mundo já sabia disso. E aí, esses trabalhos todos com essa estratégia restritiva e liberal é que tem tomado a literatura. Então, alguém vai lá e fala, eu faço estratégia restritiva, eu só transfundo com hemoglobina abaixo de 8. Isso não é uma boa meta, quer dizer, eu estou fazendo um pouco melhor do que eu fazia antes, mas ainda há muito o que melhorar. Então, você vê, são trabalhos e trabalhos existentes, praticamente, com mortalidade, você vê que muito semelhantes, porque os números são muito semelhantes mesmo, não tem muita dificuldade. E aí, para a gente terminar, um último caso, né, que foi um dos casos mais gritantes que eu conduzi e quando eu pensei que tudo daria errado, né, que é justamente uma paciente que tinha 27 anos de idade na época, isso foi por volta de 2003, 2004, 2004. Essa paciente tinha 27 anos, 46 quilos, ela teve uma mielite transversa aos 9 anos de idade. E aí, por conta disso, radioterapia, ela desenvolveu uma escoliose tóraco-lombar. Ela era testemunha de Jeová, um paciente que tirando a escoliose, ela tinha aí um bom estado de saúde e o cirurgião propôs, pelo tamanho da cirurgia que seria necessária, fazer em 2 tempos. Porque ele achava que fazer em um tempo só não seria possível porque é uma cirurgia com muito sangramento. Então, nós fizemos praticamente isso e essa era a radiografia da paciente no pré-operatório. Essa paciente, quando me procurou a primeira vez, ela já era anêmica. Então, ela queria operar, queria marcar uma consulta para eu melhorar o grau de anemia. Mas ela morava em Londrina. Eu falei, você vai viajar de Londrina a Ribeirão para conversar comigo? É melhor não vai ajudar muito. Eu orientei ela a procurar o Elvis lá em Londrina, mas eu sei que ela foi encaminhada para o hematologista que fez o tratamento da anemia previamente. Então, quando ela veio para Ribeirão, ela já veio quase pronta, eu só fiz o preparo com eritropoetina. E aí ela foi operada. Nós propusemos fazer a cirurgia em 2 tempos. Essa menina ela já era cadeirante, né, paraplégica, e ela tinha já dificuldade respiratória pelo posicionamento na cadeira. Então, a cirurgia era não tinha nenhuma motivação estética, a motivação era funcional. Então, na primeira cirurgia se colocaram todos os parafusos e nós paramos por aí. Ela foi para casa, ficou uns 40 dias se recuperando e voltou para o segundo tempo, que seria agora retificar a coluna e colocar a haste. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Então, na primeira cirurgia foi feita a colocação dos parafusos e na segunda cirurgia ela fez a fixação, né, com a colocação das hastes. Está colocado aqui.
a segunda cirurgia foi feita 50 dias após a primeira cirurgia. Então nós mantivemos nesse período, nesse ato entre a primeira cirurgia, a eritropoetina, sulfato ferroso por via oral, e ela entrou na segunda cirurgia com uma hemoglobina de praticamente 13, apesar de ter sangrado um pouco na primeira cirurgia. E aí, na segunda cirurgia, nós fizemos hemodiluição. E aí ela começou lá com 12 pontos, hematócrito de 38, com esses exames, né? E nós fizemos hemodiluição. Você vê que nós fizemos uma hemodiluição relativamente profunda. Nós chegamos o hematócrito para 15. Ficou com hemoglobina de 4,9. E aí, a cirurgia foi transcorrendo e ela foi perdendo sangue no intraoperatório. E como ela sangrou bastante, quando chegou já na quarta hora, ela estava com esses valores aí. 2,2 de hemoglobina e hematócrito de 6. Momentos antes da devolução, ela estava com esses valores. E aí, depois que nós devolvemos tudo, essa cirurgia ocorreu um grande sangramento. No final da cirurgia, ela tinha uma hemoglobina de 5, um hematócrito de 14. E ela foi estubada e levada para a sala de recuperação. Então, uma cirurgia que começou por volta de 8 da manhã, acabou por volta de 5, 6 da tarde. Não foi muito fácil. E quando levei para a recuperação, ela poderia ter ido para o CTI, podia ter ido para qualquer outro lugar, mas não dava para levar porque nenhum médico que trabalhava nesses locais aceitavam recebê-la sem a possibilidade de transfusão. Então eu mantive na nossa sala de recuperação. Então ela passou a primeira noite, então no final da cirurgia 5, 14 e com dreno torácico, um dreno no local da cirurgia. E aí o que aconteceu? Na manhã seguinte, no PO imediato estava isso, né? 12 horas depois, quer dizer, de manhãzinha, quando eu cheguei lá no hospital, primeira noite, ela estava assim, 2,8, hematócrito de 8,6. E consciente. Então eu conversei com ela, expliquei, falei, olha, as coisas não andaram tão bem quanto eu imaginava. Então a vaca foi pro brecho, mais ou menos. Eu falei, e agora? Ela estava consciente e eu falei, o que você quer fazer? Eu falei, eu mantenho o desejo de não ser transfundido. Eu falei, olha, você pensa bem, não, é isso mesmo. Era uma paciente que eu tive muito contato, porque nosso contato tinha sido muito tempo antes da cirurgia primeira, depois esse tempo todo, então é um paciente que eu tinha um bom relacionamento. Com 24 horas depois, já na tarde, né, do primeiro dia pós-operatório, eu fui para casa e eu tinha que dar plantão à noite no outro hospital. Quando eu estava em casa me preparando para ir para outro hospital, me ligou o colega. Vicente, você pediu um exame aqui para o paciente? Pedi. Falei, você pode checar para mim? Já chequei. Acho que é melhor você vir para cá. Tava isso. 1,4 e hematócrito de 5. Quando eu voltei para o hospital, eu tinha conversado com ela quando eu colhi esse último exame. Ela estava ainda bem. Um pouco taquipneica, mas eu coloquei um catéter de oxigênio. Estava mantendo bem. Quando eu voltei para lá, por volta de 7 da noite, ela já estava inconsciente. Era impossível conversar com ela. Qualquer estímulo doloroso, ela não reagia. Aí eu fiquei naquele dilema, né? Foi a primeira vez que eu fiquei entre a cruz e a espada. E agora? Né? Transfundo ou não transfundo? Aí esse meu colega, que era o plantonista do dia, eu já vou pedir o sangue. Eu falei, não, vamos respeitar. E aí, falei, vamos entubar. Vamos entubar e é o que ela deseja, acho que é o mais correto. Aí a gente estava na recuperação, pegamos o material, entubei, coloquei no respirador e coloquei um esquema de sedação. Fechei o olho com esparadrapo e falei para ele, qualquer coisa você me liga que eu vou lá assumir o plantão no outro hospital e eu volto depois. Quando eu voltei algumas horas depois, ninguém me ligou, eu achei que ela tivesse morrido, porque a recuperação estava com a luz apagada, tranquila. Quando eu cheguei perto dela, ela estava tentando abrir o olho, esparadrapo segurando o olho, ela tentando abrir o olho. A sedação que eu tinha programado, acho que era insuficiente. Aí eu aprofundei a sedação e ela ficou assim, uns 3 ou 4 dias entubada, no respirador com sedação e recebendo uma alta dose de eritropoetina no pós-operatório. E aí ela foi recuperando, né? Você vê já no terceiro PO,
o hematócrito já estava 6, tá certo? E aí vai, que a coisa foi subindo paulatinamente até que eu fiquei preocupado com não o sangue nessa hora, mas que ela já tinha passado por uma muito pior e estava bem. Mas o problema era infecção, estava entubada, o que vai acontecer? Mas não aconteceu nada. Eu lembro que o dia que eu estubei, que eu tirei o tubo dela, que eu esperei ela começar a acordar, eu dava para ela uma prancheta para ela escrever, antes de tirar o tubo. E ela conseguia escrever, falar o que estava sentindo, aí eu resolvi tirar o tubo. Tinha uma rolha de catarro, assim, que mais um pouquinho acho que ela ia entupir. Mas tirou o tubo, ficou muito bem, e já no 22º pós-operatório, eu já tinha recuperado praticamente a normalidade. Então, é um caso que deu certo, mas é um caso gritante, quer dizer, uma coisa extrema, né? Está publicado esse trabalho e deve ser dos menores valores de hemoglobina com sobrevivência, tá certo? Então deu certo. Por isso que dá para conduzir essas questões, dá para fazer hemodiluição, é uma técnica interessante que pode ajudar uma boa parte dos pacientes, infelizmente não 100%, mas uma boa parte dos pacientes, e faz com que a gente reflita mais ou menos dessa maneira, né? Se a gente for cético e se a gente ou acreditar em tudo, é sempre complicado. A gente tem que sempre estar no caminho do meio aqui, que é justamente o quê? Acreditar em coisas que são possíveis acreditar e desacreditar nas coisas que a gente tem que desacreditar. Por isso que duvidar de tudo ou acreditar em tudo são duas soluções igualmente convenientes. Você não precisa pensar. Então, você tem que pensar sobre o que você pode fazer no seu dia a dia. Por isso que vale a pena, eu acho que fazer algumas coisas desse tipo. Eu ainda, apesar de 20 anos fazendo isso, não é toda vez que eu fico muito confortável. Não é toda vez que eu falo assim, isso eu tiro de letra, igual cozinhar um arroz, né? Que você faz todo dia e fala assim, arroz eu nem olho se está queimando ou não. Eu uso essa técnica todo dia e funciona. Não é bem assim. Tem dia que você fica apreensivo, tem dia que você acha que as coisas não vão correr dentro do que você esperava, mas é um desafio diário, né? Senão médico não foi feito para ficar confortável. Senão vai fazer o quê? Ser dermatologista, por exemplo. Brincadeira, gente. Então, queria agradecer aí o convite, acho que foi muito bom ter participado. Estou aberto as perguntas, mas acho que antes eu vou mostrar o vídeo da cirurgia que foi feita ontem pelo Dr. Rogério, onde nós fizemos a hemodiluição, mostrar mais ou menos o passo a passo, ver como ficou, tá certo? O seguinte, aqui, esse paciente, né, foi operado pelo Dr. Rogério, paciente que tinha aí por volta de 110, 120 quilos, 53, 54 anos de idade, com tumor de próstata. Então, nós nos propusemos a fazer hemodiluição. Um paciente que tivemos alguma dificuldade de fazer hemodiluição, porque era um paciente, demonstração, e ainda um paciente que tinha uma artéria não muito bem palpável. Então, já fiquei preocupado com andar tanto, né, sair de Ribeirão, vir aqui e não conseguir fazer a técnica, não seria muito legal. Nós fizemos a indução, a Renata fez a indução da anestesia e do módulo convencional, e a primeira coisa que nós fizemos depois de induzido a anestesia, entubado, nós fizemos aí o momento da indução anestésica, a Renata entubou, e a partir daí nós fizemos a punção arterial para a retirada do sangue. Essa punção arterial, a retirada do sangue pode ser feita tanto pela artéria quanto por uma veia calibrosa. Nós optamos por retirar pela artéria. Aqui não foi muito fácil porque a artéria dele era relativamente pouco pulsátil, aí, pouco palpável. Eu prefiro usar um catéter um pouquinho mais calibroso, um catéter 18 para a artéria, que o sangue flui muito mais fácil. Aqui era um catéter 20G, puncionei a artéria, aí nós utilizamos, aí está sendo mostrado a fórmula que eu mostrei na aula, é a fórmula que eu utilizo para fazer a retirada do sangue. Então, imaginando que aqui a fórmula original, um paciente de 100 quilos, nossa meta, ele era um paciente muito bom, né? 46 de hematócrito inicial. Então,
era um paciente que eu não faria hemodiluição em situação convencional, mas justamente porque eu imaginava que com um hematócrito de 46, a tolerância aí, a quantidade de sangue que ele tem era muito grande. Mas nós resolvemos fazer para levar um hematócrito não muito, baixar não muito, não ser muito profundo a hemodiluição. Baixamos para 30. Então nós puncionamos a artéria e aí eu fiz a retirada do sangue nessas bolsas de coleta que são utilizadas nos bancos de sangue. Essa é uma bolsa que vem com uma agulha metálica super grossa, que eu, na verdade, corto a agulha e conecto a extremidade da bolsa, que tem o anticoagulante, diretamente numa torneirinha. Então está uma torneirinha conectada na artéria. O sangue flui aí pela pressão e pela gravidade, e eu coloco uma balança para fazer o peso, né, para saber o peso do sangue retirado. Cada bolsa dessa suporta em torno de 450 gramas de sangue. Então eu faço concomitantemente a reposição do sangue retirado. Então, quando é coloide, eu faço na proporção de 1 para 1. Quando é cristalóide, eu faço na proporção de 3 para 1, de maneira que o volume retirado tem que ser o mesmo volume reposto nessa proporção. Então aqui eu fiz os primeiros 1000 ml, eu retirei, fiz a reposição com cristalóide, no caso com coloide, no caso um amido, que foi reposto na mesma velocidade da retirada, na proporção de 1 para 1. E a partir do momento que eu retirei a segunda bolsa, né, que deu praticamente os 1000 ml, eu passei a fazer a reposição com cristalóide, no caso 2 para 1, porque faltava para chegar nos 2,5. Então, o que a gente tem que tomar cuidado do ponto de vista operacional é que o sangue, apesar de estar sendo diluído nesse período, chega uma determinada hora que ele começa a coagular mais fácil. A gente imagina, poxa, está hemodiluindo e coagula mais fácil? Coagula mais fácil nesse sistema. Justamente por quê? Porque se dilui muito mais os fatores procoagulantes do que os anticoagulantes. De maneira que é necessário sempre agitar a bolsa, evitar que se forme coágulo e lavar sempre o sistema com o objetivo de não ficar nenhum coágulo, porque não você compromete toda a parte operacional. Então o sangue vai sendo retirado paulatinamente e é comum que num catéter de calibre adequado você faça a retirada da bolsa por volta de 5 a 8 minutos. Então, cada bolsa retirada demora 5 a 8 minutos. Por isso que é preciso ter uma veia calibrosa para fazer a devolução, que também você consiga infundir aí 1 litro em 5 a 8 minutos. Tá certo? Não precisa ser necessariamente no mesmo vaso, mas é interessante que se faça isso. Então, aqui está colocado a retirada da bolsa, e aí, nos pacientes que são testemunhas de Jeová, que como preceito a gente não desconecta o sangue do própria linha, o que a gente faz? A gente conecta, antes de desconectar da linha arterial, a gente conecta a bolsa na linha venosa. Tá certo? Então aqui eu estou colocando um equipo de sangue, na bolsa que já tinha sido preenchida. Agora eu vou conectar essa bolsa lá na linha venosa. Uma vez conectada na linha venosa, eu vou fazer a retirada da parte arterial. E aí, repetir o processo paulatinamente até que consiga retirar todas as bolsas. Mesmo após a retirada da primeira bolsa, você vê que do ponto de vista hemodinâmico, não teve alteração nenhuma. Por quê? Porque a volemia se manteve. Então, a mesma pressão que o paciente tinha antes da hemodiluição, ele manteve durante todo o processo. Tá certo? Então aí, olha, mantendo a pressão, igualzinho mais ou menos o começo da anestesia. A pressão estava aí em 120 por 72 mais ou menos. É um paciente que era hipertenso, ele tomava alguns antihipertensivos. Aí está o conjunto de torneirinhas, né, que eu coloco em sequência para conectar a parte venosa. A parte venosa vai ser conectada lá e a partir daí eu vou fazer o processo de retirada da linha arterial. Então, primeiro eu coloco por gravidade também, para aproveitar todo o sangue que está contido nessa linha. E a partir daí que eu retirei, eu simplesmente dou um nó aí nessa extensão da bolsa
e a partir daí ela já está pronta para ficar pendurada aí ao lado do paciente. Ela pode ficar pendurada por praticamente 8 horas até que ela seja devolvida para o paciente. A partir daí, agora, o processo foi repetido paulatinamente, né? Até a retirada de 4 bolsas. Quando nós retiramos 4 bolsas, eu achei mais conveniente interromper, não retirar a 5ª bolsa. O procedimento já estava indo para o fim. E sangrou um pouco mais do que o esperado, mas daqui a pouco eu vou comentar a respeito disso. Então a bolsa fica pendurada aí. E o que aconteceu? Eu optei por não fazer a retirada da 5ª bolsa, mesmo porque a cirurgia já estava indo para o fim, né? Estava relativamente tranquilo. E o paciente, nesse momento, já estava um pouco hipotenso. Então, seria mais conveniente começar a devolver do que retirar outra. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar o que vai fazer em determinados momentos, se vale a pena prosseguir ou interromper. Então, de vez em quando, é necessário, às vezes, repor o sangue antes da hora planejada. Esse paciente foi depois estubado, né? Recuperou, ficou na sala de recuperação algum tempo e ficou muito bem. Se a gente considerar o que aconteceu aqui, quer dizer, a gente ficou com a sensação, né, que houve um sangramento e o cirurgião tem essa percepção que o sangramento é muito maior. Justamente por quê? Porque o sangue fica muito mais viscoso, então fica muito mais fluido. E aparentemente o sangue é muito mais abundante. Se a gente observasse lá o frasco que foi provido pelo aspirador, existia praticamente uns 2 litros de líquido contido ali. Só que quando a gente vê o hematócrito do paciente hoje, ele começou com 46 ontem e hoje estava com 38. Se ele tivesse provavelmente sangrado 2 litros de verdade naquele frasco, com certeza ele não estaria com o hematócrito tão bom como está hoje. Então, na verdade, é ilusão achar que aumenta o sangramento. De fato, é uma abordagem que às vezes você precisa se adaptar. Eu vejo o cirurgião, é a mesma abordagem, a mesma adaptação que tem que se ter quando você usa o cell saver. Tem o cirurgião de coluna, por exemplo, ele adora enxugar quando ele está operando. Ele não gosta muito de aspirar. Se você vai usar o cell saver, não dá para enxugar, tem que aspirar para você aproveitar o sangue na máquina. Então, quer dizer, é uma mudança de prática no dia a dia quando você vai se adaptando ao longo do tempo. Então, vocês podem ver, aí são as bolsas penduradas, né, as 4 bolsas ao final da coleta de 4 bolsas, e a partir daí nós passamos a fazer a devolução paulatinamente, né, até devolver as 4. E o paciente hoje de manhã estava com hematócrito de 38. Tá certo? Então, funcionou felizmente muito bem, deu certo, né? Apesar de ser demonstrativo, que tem chance sempre de não dar certo, mas felizmente deu tudo certo. O paciente, ontem à noite nós passamos lá na enfermaria, ele estava muito bem, já no quarto, tranquilo, aparentemente assim, não reclamou nem de dor. Foi um procedimento que funcionou muito bem. E aí já está o final do procedimento já, né? Então, depois que nós devolvemos tudo, assim, com os pacientes Testemunho de Jeová, quando eu anestesia em Ribeirão, eu oriento, né, que pode ter, no final do procedimento, ele vê o sangue gotejando, mas é o próprio dele. Porque às vezes o que pode acontecer, o sujeito acorda, vê aquele monte de bolsa, porque muitas vezes, dependendo do tipo de procedimento, não dá para você devolver tudo tão rápido antes que a cirurgia acabe, antes que o paciente acorde. Às vezes não dá. Tem cirurgias que demoram mais o fechamento, porque é um tempo razoável, mas tem cirurgias que o fechamento é rapidinho. Não tivemos grandes problemas tirando essa mudança do planejamento, eu queria tirar 5. Quer dizer, é um paciente que, na hora que fosse fazer o cálculo, já ia ter uma série de problemas. Ele pesava 120 quilos, eu dei uma arredondada para 100. Tá certo? Por quê? Porque se eu fosse fazer a fórmula matemática como deveria ser feita, com hematócrito de 46, se eu quisesse baixar, como eu costumo baixar para 20, eu ia tirar um volume de 4 litros e meio. Tá certo? Na lógica que esses 4 litros e meio não são 4 litros e meio de sangue real. Já é a diluição da diluição.
Mas, de qualquer maneira, é um volume muito grande. Tá certo? Que não valia a pena correr um risco a mais num paciente que tinha uma toque tão alta. Então, por isso que nós fizemos uma coisa mais amena. Mas em situações de necessidade, dá para você ser um pouquinho mais ousado nessa tarefa. Tá certo? Então, eu queria agradecer aí a hospitalidade. Muito obrigado aí pela força. Muito bom ter trabalhado aqui. Foi muito bom rever aí os colegas aí do passado. O Elbens fazia tempo que eu não via. Rogério fazia muito tempo que eu não via, então foi muito bom. Obrigado aí a todos, obrigado ao Wellington aí o Eduardo pela assessoria aí, nós tomamos um chopp junto, mentira. Comemos muita pizza junto na quinta-feira à noite, então tá tudo bem. Muito obrigado, gente.